Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores reis do reino de Judá, do reino do sul, o rei Ezequias, filho de Acás, um dos piores reis de Judá. Por que Ezequias é tão bem querido pelo texto bíblico e por que ele é tido como um dos principais reis de Judá? Porque Ezequias ele resolve extirpar do seio de Jerusalém todas as práticas idólatras que o seu pai Acás havia introduzido e havia mantido, né? Então, o que o texto vai dizer é que ele resolve destruir todos os altos e todos os ídolos espalhados pela nação de Judá, tá? E ele vai fazer isso de forma que jamais foi vista no reino de Judá. Existia, inclusive, um ídolo que era a serpente construída por Moisés para poder curar o povo de Judá de uma praga que eles haviam, o povo de Israel, que o povo havia enfrentado quando eles estavam ainda no deserto. Esse texto ele está apresentado lá no livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. E essa serpente que foi levantada por Moisés, que havia sido ordenada por Deus para que fosse levantada, para que o povo fosse curado das picadas das cobras que foram enviadas por Deus para assolar o povo, ela permaneceu no seio do povo de Judá, do povo de Israel, depois do povo de Judá, e ela continuava sendo adorada pelo povo. Então, era uma idolatria, uma forma de idolatria, de um item, sim, que havia sido ordenado a sua construção por Deus, por Moisés, mas que o povo ainda não havia largado. Ele tinha tido um objetivo no passado, mas o povo não havia largado a adoração a esse ídolo, de nome Nehushtan, né? O nome dessa serpente levantada era Nehushtan. Então, Ezequias ele destrói essa relíquia, e ele busca o Senhor, confia no Senhor durante seu governo, e isso vai fazer com que o livro de 2 Reis fale que nunca tenha havido ninguém como ele entre todos os reinos de Judá, nem antes, nem depois dele. Tá? Depois a gente vai ver uma declaração semelhante a respeito do rei Josias. Então, a gente imagina que Ezequias e Josias tenham tido uma importância muito parecida na frente do povo de Judá. E no campo militar, o grande relato que a gente vê durante o reinado de Ezequias é quando ele se rebela contra a Assíria, porque ele não deseja que aconteça com o reino de Judá o que acontece com o reino de Israel. É durante o reinado do rei Ezequias que a cidade de Samaria cai e que o reino de Israel é destruído pelo exército assírio. Só que Ezequias, ele, em vez de se submeter à dominação assíria, ele se rebela porque ele entende que Deus pode livrá-lo das mãos dos assírios. E o que a gente vê é que 10 anos depois da queda de Samaria, o rei da Assíria invade Judá, sitia Jerusalém, e um emissário assírio começa a falar em público sobre como Deus não tinha poder sobre a Assíria, porque outros deuses de outras terras foram subjugados, então o Deus deles não faria a menor diferença. E aí Ezequias confia no Senhor, se humilha, pede a orientação do Senhor, busca sua orientação através da voz do profeta Isaías, e aí por essa atitude Ezequias ele é testemunha de provavelmente uma das maiores vitórias do povo de Deus sobre povos estrangeiros, quando durante a noite um anjo do Senhor passa pelo arraial assírio e destrói e aniquila com 185 mil pessoas, o que faz com que Senaqueribe eventualmente recue e desista do sítio a Jerusalém. A gente vai seguir no relato de Ezequias, da vida de Ezequias, e a gente vê que ele inicia uma grande reforma, ele vai destruir todas as abominações que Acás implementa, e ele retira todos os ídolos que estavam dentro do templo. Existiam ídolos dentro do templo de Jerusalém, santifica os itens, devolve os itens sagrados, os utensílios sagrados à casa do Senhor,
E o texto vai falar de um detalhe interessante, que é a celebração da Páscoa. Segundo o texto bíblico, a Páscoa não era celebrada em Judá há muito tempo. E Ezequias ele conclama o povo a celebrar novamente a Páscoa, relembrando a saída e a fuga do povo de Israel, do Egito. E não só moradores de Judá comparecem, mas vários peregrinos do Reino do Norte vão comparecer também. E assim, esse movimento, a celebração da Páscoa, vai causar um movimento de destruição de todos os altares idólatras por toda a terra de Judá. Vai acontecer uma reforma sensacional. E assim, nos transparece que tudo aquilo que Acais fez de mal perante o povo de Deus, que Ezequias vai conseguir consertar. Então daí é que a gente vê a grandeza do reinado de Ezequias, a forma como ele mudou radicalmente, tentou mudar radicalmente a história do povo de Deus. Ele só comete um deslize, tá? E vai marcar o final da sua vida. Ele tem um momento que ele fica adoecido, ele clama a Deus, ele recebe 15 anos a mais de vida, mas nesse momento de paz e de tranquilidade, ele recebe emissários da Babilônia. E aí, quando ele recebe esses emissários, ele resolve mostrar todas as suas riquezas. Ele abre o seu palácio, mostra todo o seu poderio. E aí o texto vai dizer que Deus não entendeu isso como sendo uma coisa boa, porque demonstraria um certo orgulho da parte de Ezequias. Deus envia Isaías para alertar que no futuro a Babilônia seria responsável por saquear aquelas riquezas e levar os seus próprios descendentes cativos para serem escravos na Babilônia. É uma notícia triste, uma notícia muito ruim que Ezequias vai receber, mas que era uma consequência do que estaria por vir. Ele mesmo não viria a visualizar isso, mas Deus, na sua presciência, já estava alertando Ezequias de que as coisas iriam degringolar no futuro, e isso vai se iniciar com o seu filho, que seria considerado o pior rei da história do reino de Judá e possivelmente o pior rei à frente do povo de Deus, seja em Israel ou em Judá, que é o rei Manassés. A lição que fica para nós é que a gente não se deixe afetar pelo orgulho e não venha a se achar muito mais do que a gente é, apenas porque nós temos coisas, porque a gente adquiriu bens nas nossas vidas, porque isso não agrada a Deus, isso não é o que interessa para Deus. Deus não está interessado em posses, não está interessado em bens, Ele está interessado apenas a que a gente faça a sua vontade. Então venhamos a ser humildes e venhamos a reconhecer que nós não somos nada, somos apenas pó, e que tudo que a gente tem, tudo que a gente conseguiu, consegue com o nosso trabalho, é apenas adendos, bênçãos que o Senhor nos concede, mas que isso não deve nortear as nossas vidas. Paz e graça. Que Deus os abençoe.